Há uma perseguição silenciosa que atravessa os séculos. Uma corrida desesperada, feita não com os pés, mas com os sonhos. Um tropel surdo que ecoa dentro de cada consciência. O homem, esse ser flagelado e rebelde, corre. Corre não por saber aonde vai, mas por intuir o que falta. E o que falta é sempre aquilo que jamais se tem: a tal felicidade. Machado de Assis, amplamente reconhecido como um dos maiores escritores da literatura brasileira e talvez o mais sutil anatomista da alma humana, publicou Memórias Póstumas de Brás Cubas em 1881. Nessa obra revolucionária, rompe com as amarras da narrativa tradicional ao conceder voz a um narrador que já não vive. Um defunto autor que observa o mundo com o desdém de quem nada mais espera dele. Por entre ironias cortantes e uma lucidez quase cruel, Machado desvenda os delírios, as vaidades e os fracassos que moldam a condição humana. No vídeo de hoje, mergulharemos em um de seus trechos mais marcantes. Uma meditação sobre a quimera da felicidade e a eterna perseguição do homem por aquilo que talvez nunca se deixe alcançar. Machado de Assis, com sua pena sóbria e sombria, descreveu a felicidade como uma figura feita de retalhos. Um de impalpável, outro de improvável, outro ainda de invisível. A felicidade, nesse retrato, é uma quimera costurada com a agulha da imaginação. E talvez seja mesmo isso, um artesanato interno, um bordado psíquico feito à mão por quem muito deseja e pouco compreende. Há uma crueldade disfarçada de promessa nesse movimento humano. Um engano persistente que transforma o futuro em um ídolo e o presente em um degredo. O homem, machucado pela fatalidade das coisas, pela morte, pelo acaso, pela injustiça do mundo, torna-se rebelde, mas sua rebeldia é cega. Corre não contra a causa do sofrimento, mas atrás de um simulacro de consolo. A tal felicidade, tão frequentemente idolatrada nas palavras, é quase nunca definida com clareza. O que é ela, afinal? Um estado? Um momento? Um objetivo? Ou seria apenas um desejo encarnado, um vulto criado pelo atrito entre a esperança e a ausência? Se for isso, então não é de se estranhar que ela fuja quando parece estar ao alcance, que ria zombeteira quando a abraçamos, que se dissolva como neblina ao toque da mão que a pretende segurar. Na imagem machadiana, o homem a cinge ao peito, como quem encontra, enfim, o sentido da vida. E ela ri. Riso que não é alegria, mas escárnio. Porque a felicidade, como Machado de Assis a desenha, sabe que é farsa, sabe que não pode durar, e desaparece, como uma ilusão, porque talvez o seja. Quantos de nós já sentimos esse riso? Aquele riso surdo e interno das promessas não cumpridas, do amor que parecia pleno e revelou-se frágil, do trabalho sonhado que se tornou rotina, da viagem esperada que terminou em cansaço. É como se a vida, ao nos dar um vislumbre da felicidade, o fizesse apenas para renovar nossa fome. Mas afinal, o que nos leva a continuar correndo? Por que, mesmo sabendo da ilusão, insistimos? Será que é apenas instinto? Ou há algo mais profundo? Algo que diz respeito à própria estrutura do desejo? O ser humano, nesse retrato, não parece buscar a verdade. Busca alívio, busca sentido, e o sentido, muitas vezes, se veste de felicidade. A imaginação, diz Machado de Assis, é a agulha com que costuramos a quimera da felicidade. E aqui está um dos pontos mais delicados e perigosos da existência humana. Nossa capacidade de imaginar é, ao mesmo tempo, o que nos eleva e o que nos condena. Somos criaturas que vivem no que não é. Projetamos, sonhamos, fantasiamos. Criamos o mundo duas vezes, uma com os olhos, outra com os anseios. Cada ponto precário dessa costura frágil que chamamos de vida feliz é fruto dessa agulha invisível.
E o tecido? O tecido é feito de retalhos arrancados daquilo que não se pode tocar, nem provar, nem ver com clareza. Um pedaço do impalpável, outro do improvável, mais um do invisível. Que tipo de figura pode nascer dessa colcha de incertezas? A resposta talvez seja a própria vida subjetiva. Cada um de nós carrega dentro de si uma personagem, um duplo ideal, que vive num mundo onde tudo dá certo. Nessa realidade imaginada, somos plenamente amados, admirados, realizados, serenos. Não sofremos perdas nem incertezas. Essa versão de nós mesmos sorri no alto de uma colina que nunca chegamos a escalar, mas onde, ainda assim, insistimos em colocar a bandeira da nossa esperança. Somos, assim, tecelões de nós mesmos, mas não tecemos com o que temos. Tecemos com o que falta, e essa é a essência do desejo. Ele não nasce da presença, mas da ausência. Desejamos o que não temos, o que nunca tivemos, e muitas vezes o que não podemos ter. E, no entanto, seguimos costurando, seguimos imaginando. A cada frustração, ajustamos a quimera. Damos a ela uma nova forma, um novo nome, uma nova face. O amor que não veio se transforma no amor que ainda virá. O sucesso que fracassou vira plano para o próximo ano. A dor que nos cansa é colocada de lado como um degrau necessário, porque a felicidade, dizem, ainda nos espera. Mas será mesmo? Ou estamos apenas alimentando uma entidade etérea com os farelos do nosso desejo? A agulha da imaginação é uma ferramenta sutil. Ela nos permite resistir ao absurdo do mundo. Afinal, se não pudermos crer que há algo melhor à frente, como suportaríamos a rotina insossa, os reveses inesperados, o luto, a humilhação, o vazio? A felicidade futura, mesmo improvável, funciona como um anestésico moral. Ela nos impede de gritar diante do absurdo. Mas esse anestésico tem um preço. A felicidade prometida cobra juros de presença. Cada vez que ela escapa, deixa no lugar um pouco mais de frustração. E nós, como dependentes da esperança, reatamos a costura, damos novos pontos, insistimos. É um ciclo silencioso. Imaginamos, desejamos, frustramo-nos, recalibramos e voltamos a desejar. Assim a quimera não morre. Ela se reinventa. Ela muda de roupa, muda de nome, mas nunca de essência. Ela continua sendo o que é, o outro lado do espelho. O reflexo de um desejo sempre à frente, nunca ao alcance. Mas até quando? Essa pergunta, guardada num canto escuro da consciência, começa a tomar forma, e talvez seja ela que nos permita, um dia, parar de correr. Flagelado e rebelde. Assim começa o movimento do homem que corre atrás da quimera. Já não é apenas um sonhador ingênuo, mas alguém marcado. Um ser que sangra, que apanha do mundo e, ainda assim, insiste em se levantar. A dor não o paralisa. Pelo contrário, parece acender nele a centelha de uma resistência silenciosa. Essa rebeldia é uma das forças mais belas e trágicas da alma humana. Mesmo diante da fatalidade, esse nome que damos à rigidez do destino, à morte inevitável, à injustiça que não se desfaz, ainda há em nós um movimento de insubmissão, um gesto íntimo que diz, não aceito. É uma forma de heroísmo invisível. O homem sabe que corre contra o vento, sabe que o tempo é implacável, que o corpo um dia cede, que as promessas da vida se esfarelam com frequência. E mesmo assim corre. Corre não porque acredita na vitória, mas porque o próprio ato de correr, de insistir, de imaginar, de desejar, é tudo o que lhe resta para não sucumbir. Há grandeza nesse gesto. Uma grandeza absurda, como diria Camus. Autor que compreendeu como poucos o paradoxo de um ser que luta por sentido em um universo indiferente. Para Camus, a consciência do absurdo não deveria nos conduzir ao desespero,
mas sim a revolta. Uma revolta lúcida, serena, sem ilusões, mas também sem rendição. É nesse ponto que a figura do homem machadiano se aproxima do arquétipo do rebelde. Ele não se ajoelha diante da fatalidade. Ele corre. Não porque acredita que vencerá, mas porque parar seria morrer em vida. O movimento é o seu grito, é sua afirmação. Ainda estou aqui, ainda quero, ainda busco. Mas essa corrida tem um preço. Não há rebeldia sem sofrimento. O desejo que se opõe ao real paga caro. Ele se vê despido, machucado, escarnecido, como o homem que agarra a quimera pela orla de suas vestes, e ela ri. Uma risada que ecoa como zombaria do universo diante da nossa tentativa de dominá-lo com sonhos. Essa imagem da quimera rindo é uma das mais profundas que Machado de Assis já escreveu, porque nela há uma ironia devastadora. Mesmo quando pensamos ter alcançado a felicidade, ela escapa. Mesmo quando tudo parece estar no lugar, há sempre uma fratura, uma sombra, um eco de insatisfação. É como se a própria estrutura do real fosse feita para frustrar nossas esperanças mais delicadas. E então, o que fazer? Devemos nos render à fatalidade e apagar o desejo? Ou continuar correndo, mesmo sabendo que a meta talvez não exista? Talvez não haja resposta. Talvez a única sabedoria possível seja reconhecer o jogo. Entender que a felicidade que perseguimos é muitas vezes uma necessidade do espírito, não um destino concreto. Rebeldia, nesse contexto, não é apenas resistência ao sofrimento, mas fidelidade ao desejo. O desejo que nos movimenta, que nos levanta pela manhã, que nos impulsiona a criar, amar, esperar, mesmo quando tudo nos diz que seria mais fácil desistir. E assim seguimos, entre a dor e o delírio, entre a perda e o sonho, entre o real e o impossível. A quimera, essa costura instável de retalhos, feita de impalpável, de improvável, de invisível, se deixa por um breve instante apanhar pelas vestes. O homem a cinge ao peito, crente de que finalmente a possui, que enfim, entre tropeços e feridas, alcançou aquilo que sua alma desejava. Mas é justamente nesse instante que ela ri, como um escárnio, e se desfaz. Some como névoa ao sol. Que tipo de riso é esse? Não é o riso da criança, nem o da festa. É o riso da ilusão que se revela. O riso de quem assiste de fora a tentativa desesperada de dar forma ao que não tem forma. O riso do universo, ou do nada, diante do homem que ousa amar o impossível. Esse momento é talvez o mais doloroso de todos, porque não é a ausência que fere, mas a proximidade. Não é o nunca, mas o quase. As vestes da quimera foram tocadas. Houve um contato. Houve um lapso de esperança. E, nesse vislumbre, acendeu-se a centelha da conquista. Mas ela se apaga com a risada. E o que sobra? O vazio. A mão fechada em nada. O peito apertado por um sopro que já não está ali. É o momento em que o homem percebe que a felicidade que tanto persegue não está onde pensava. Que talvez não seja um lugar, nem um estado, nem uma conquista. Talvez seja um desejo que jamais será satisfeito, mas que jamais morre. Esse riso machadiano carrega consigo séculos de filosofia trágica. É o mesmo riso do demônio de Nietzsche, quando pergunta se viveríamos a mesma vida infinitamente. É o riso de Deus, ou da ausência de Deus, diante de Jó. É o riso do tempo diante das promessas humanas. Mas há algo de revelador nesse escárnio. Porque ele quebra a ilusão. Ele nos mostra que não há fórmula mágica, não há ponto final de contentamento. A felicidade não é um objeto que se obtém. Não é uma casa, um corpo, um diploma, um nome. E quanto mais a tornamos uma meta concreta, mais ela nos escapa. Machado de Assis, com sua ironia tão fina quanto cruel, nos obriga a olhar para o ridículo do nosso esforço. Não para zombar da dor, mas para nos libertar dela.
A zombaria da quimera é, ao mesmo tempo, destruidora e libertadora, porque desmascara a mentira e, quando a mentira cai, sobra o real. Uma realidade que não promete nada, que não oferece conforto fácil, mas que por isso mesmo pode ser mais digno de amor. Uma realidade sem máscaras, sem fábulas. Um mundo onde talvez a felicidade não esteja no final da corrida, mas no próprio gesto de correr, de desejar, de resistir ao silêncio das coisas. Essa é a virada mais sutil e mais importante. A quimera ri porque sabe que jamais poderá ser possuída. Mas talvez, só talvez, a beleza esteja justamente nisso, na dança entre o homem e o impossível, na tentativa que nunca é consumada, mas que revela no fracasso a plenitude do ser humano. E agora, depois do escárnio, depois da desilusão, depois que a quimera desaparece, deixando em seu lugar apenas o eco de uma gargalhada, o que resta? O homem está ali, parado, o peito vazio, as mãos vazias, o horizonte tão opaco quanto antes. Mas há algo de diferente nele, algo sutil, algo que não se diz com palavras, mas que muda o modo como ele olha o mundo. Porque ele viu. Viu a farsa, viu o artifício. Viu o quanto do seu sofrimento vinha não da realidade em si, mas da expectativa que costurava com a agulha da imaginação. Ele viu que a felicidade, enquanto promessa externa, é uma emboscada, e que toda frustração é filha de um desejo que nunca foi interrogado. Nesse instante, abre-se uma brecha. Uma espécie de paz amarga, mas lúcida. Uma paz que não canta, mas também não engana. Talvez a felicidade, se é que essa palavra ainda serve, more não na conquista, mas na suspensão, na pausa entre um desejo e outro, no silêncio que se instala quando paramos de correr. Porque correr, sim, é humano, é até inevitável, mas correr sem consciência é o que nos perde. Machado de Assis, esse espírito que ria enquanto pensava, nos deixou essa imagem para que nunca nos esqueçamos. O mundo pode ser indiferente, os sonhos podem nos pregar peças e a felicidade pode rir da nossa pressa. Mas ainda assim, há dignidade na busca. Não porque ela nos levará ao destino certo, mas porque, no fundo, ela nos revela quem somos. Somos feitos de ausência e de vontade, de limites e de desejo. E é justamente no cruzamento dessas forças que a beleza da existência acontece. Então, se a quimera ri, que a gente aprenda a rir também. Não por deboche, mas por lucidez. Não por desistência, mas por sabedoria. Que possamos, como diziam os antigos estoicos, desejar aquilo que realmente depende de nós e acolher com braços abertos tudo aquilo que jamais dependerá. E se você sentiu que este vídeo te tocou de algum modo, se alguma imagem ou pensamento ecoou dentro de você, fique à vontade para continuar essa caminhada conosco. Aqui, seguimos costurando pensamentos, sonhos e dúvidas, sem prometer respostas, mas sempre buscando perguntas melhores. Inscreva-se no canal, curta o vídeo, mas acima de tudo, pense, sinta, reflita, questione, porque talvez esse seja o mais próximo que podemos chegar da tal felicidade. Estar presente, inteiro, no gesto de compreender. E quando a quimera da felicidade voltar a rir, e ela vai, que esse riso não nos destrua, mas nos desperte.